Nossa aula agora é sobre os indexadores. Esta aula é muito importante, porque nós vamos falar dos indexadores permitidos pelo Banco Central para serem utilizados no financiamento. Em todo financiamento, quando ele é longo, como é o caso do imobiliário, é permitido ter um indexador para atualizar o saldo devedor. E vamos falar sobre cada um deles. Muito importante este assunto, porque já encontrei clientes que assinaram um contrato de financiamento com o banco sem entender porque tinham recebido uma simulação com valores reduzidos e não se deu conta que, na verdade, ele assinou um contrato de financiamento com um indexador e, quando chegou a primeira prestação, se deu conta do problema. O problema foi o indexador que não tinha conhecimento. Vamos descrever o que significa cada um, lembrando que todos os contratos de financiamento contêm juros mais indexador para a correção do saldo devedor, ok? Na aula específica de cada banco, vamos explicar quais bancos operam com quais indexadores. Esta aula aqui é apenas para nivelar os conhecimentos de vocês e explicar cada indexador e suas diferenças. O primeiro indexador é a TR, taxa referencial, mais conservadora e sendo utilizado há mais de 20 anos. A TR estava praticamente zerada, mas quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, já falamos na taxa Selic na aula passada, olha lá aí. Então, quando a Selic está acima de 8,5%, a TR começa a subir, conforme regra do Banco Central. Para que vocês tenham uma ideia, em 2022, a TR ela fechou em 1,65 pontos percentuais. E esse percentual foi acrescido ao saldo devedor dos mutuários. O segundo indexador é IPCA, significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é a inflação. É um índice mensal calculado pelo IBGE para medir a variação de preços no comércio. O índice IPCA pode ser consultado no site do IBGE e o link vou deixar aqui na descrição desta aula. Já o terceiro indexador é poupança, é um indexador novo. E o financiamento indexado pela poupança também está relacionado à variação da taxa Selic. Vou passar para vocês a regra e esta informação também vai estar na nossa apostila, nesta aula. Vamos à regra. Quando a taxa Selic estiver até 8,5% ao ano, será cobrado como taxa de poupança correspondente a 70% da Selic, ou seja, 5,95%. Quando a taxa Selic estiver acima de 85%, a poupança está limitada a 6,17% ao ano. Simples, depende da taxa Selic. Abaixo de 8,50% ou acima de 8,50%. Se estiver abaixo, você calcula 70% da Selic. Se estiver acima, está limitado a 6,17%. Um exemplo, se a Selic for 2%, qual é a regra? 70%, no caso, seria 1,40%. E se a taxa for acima com a Selic agora 13,75%, qual é a regra? Acima de 8,5% está limitada a 6,17%. Lembrando que é mais os juros. Nas aulas dos bancos, vocês vão conhecer quais bancos operam com quais indexadores. E o mais importante é a flexibilidade que existe em alguns bancos. Vamos agora à quarta opção de indexador. Trata-se de uma taxa prefixada, ou seja, é uma taxa onde não existe um indexador, é uma taxa maior e como vamos detalhar nas simulações de todas as instituições financeiras, vocês vão entender qual é a diferença da taxa prefixada. Nós teremos uma aula específica sobre simulações em todos os bancos. Vamos informar também cada modalidade, cada indexador e quais os bancos operam com esses indexadores. Vamos agora a algumas considerações. Reforçando a informação, o saldo devedor é atualizado pelo indexador, certo? Escolhido pelo cliente. O indexador mais a taxa de juros. Segundo, a taxa TR é o indexador mais estável do que o IPCA, o que dá uma previsibilidade ao cliente com relação à prestação mensal. Terceiro, o IPCA possui uma variação mais imprevisível. No caso de inflação alta, vai aumentar o valor da prestação e, como ela é mensal, pode haver um descasamento com o reajuste salarial.
por ser anual, e a atualização do saldo devedor por ser mensal. Lembre-se que o saldo devedor é mensalmente corrigido pelo indexador. E quarta consideração: no simulador, quando for IPCA, não é possível incluir a prestação, o valor referente à variação do IPCA. Na simulação, vai apresentar somente a taxa de juros, o que pode induzir ao erro, e foi isso que aconteceu com vários clientes que optaram por esta linha. Assinaram um contrato baseado numa simulação. Quando chegou a primeira prestação, se deram conta de que o valor estava acima do esperado. Quinta consideração: se a inflação chegar a patamares elevados, os contratos indexados pelo IPCA poderão apresentar um maior risco de inadimplência, se comparados com os contratos indexados a TR. Pergunta importante: qual solução para os clientes que assinaram um contrato de financiamento com o IPCA e querem mudar de indexador? Aí eu pergunto a vocês, tem solução? Quando chega no banco, eles dizem que não. Mas tem sim a portabilidade. O cliente pode fazer a portabilidade do seu contrato de financiamento para outro banco. Na hora que ele faz a portabilidade, ele leva aquele saldo devedor. Funciona da seguinte forma: nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Mas na portabilidade, ele tem um contrato, vamos a um exemplo, 200 mil de financiamento, que é corrigido pelo IPCA, no prazo de 300 meses. O outro banco compra esta dívida, liquida no banco anterior, e quando chegar no novo banco, ele tem a opção de transformar aquele saldo devedor em outro indexador, podendo trocar também a tabela, se for saque ou se for price, em indexador. Dúvidas? Escreva aqui nos comentários e aguardo vocês na próxima aula.